Fala família Up, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal da Igreja Up House e hoje nós estamos dando mais um início ao nosso Upcast, hoje aqui com o Pastor Felipe. E aí, meu amigo, Animado? tudo bom com vocês? Muito animado. Chegou agora dos Estados Unidos. Fala sério. Passou na diva, vou entregar tudo aqui, ó. Vamos lá. Gente, esse é o nosso 17º Sétimo episódio. Gente, eu tô muito feliz porque hoje nós vamos estar falando sobre um reino de sacerdotes. Amém. Amém? Muito Essa é bom. uma palavra muito importante. Eu acredito que todos nós que aceitamos Jesus, nós estamos inseridos nesse reino como sacerdote. Nós vamos estar nos aprofundando sobre esse tema. Para você que está chegando no canal agora, nós estamos num propósito de 21 dias de declarações. De declaração do reino dos céus na terra, de declarações. Nós estamos iniciando esse ano, né? Durante esses 21 dias aí, profetizando, declarando o reino do Senhor em nossas vidas e aquilo que está em nossa volta. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo e quer fazer parte com a gente. Gente, já começa declarando hoje. Hoje no final nós vamos ter a nossa declaração, a nossa oração aqui. Então vamos lá então. Hoje nós estamos aqui então, Pastor Felipe vai ler o texto para a gente aí. Vamos debater um pouco aí sobre esse tema, o reino, um reino de sacerdotes. Isso. Bom, vou ler aqui Apocalipse 5:10 para ser como o nosso versículo base aqui, né? Que é: para o nosso Deus, ele os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Cara, primeiro começar dizendo que a gente nunca imaginaria que esse assunto reino de Deus ia tão longe, né? 17º dia, 17ª informação e 17ª revelação. Falar de reino é falar de um lugar, uma estrutura espiritual. Parece, né, se a gente pudesse comparar e entender, existe uma ordem divina quando o Senhor cria o reino dele, e a gente poderia comparar ao que seria, né, qual ordem que existe hoje na Terra, um capitalismo ou uma forma de governo, um presidencialismo, ou não sei, né? A gente pode ver um lugar onde tem presidente, deputado, senador, sabe? Aqui não, nesse lugar chamado Reino de Deus, a Bíblia fala bem clara, ele constituiu um reino de sacerdotes, né? Um reino povoado, constituído e guiado por sacerdotes junto de Jesus, né? Ele nos torna cordeiro de Cristo. Primeiro ele nos torna como cordeiro dele, depois ele nos chama para participar desse lugar, mas existe uma pré-condição, um pré-requisito. Eu tenho que ser sacerdote para participar de algo grande e poderoso que está no coração de Deus, que é construir o reino dele aqui na terra. Isso para mim é muito poderoso e tem a ver com o chamado, tem a ver com quem nós somos. Ou seja, ele paga um preço pela minha vida, ele me ganha para algo. Não para eu viver como eu acho que eu tenho que viver. Não, para eu habitar dentro desse lugar chamado Reino de Deus, me comportar como um sacerdote. É muito interessante isso que você está falando, porque a gente vê dois grupos de pessoas. Eu acredito que tem diminuído isso, Sim. Porque a gente tem entrado num conhecimento da palavra, talvez que antes a igreja não teve, ou talvez tinha, mas por alguns grupos não decidiam enxergar dessa forma, vamos se dizer. A gente sabe que algumas pessoas acham que talvez aqui ou nós somos reis ou nós somos sacerdotes. Sim. Mas não é isso que a gente vê aqui, né? A gente vê aqui que Jesus nos comprou para sermos um reino de sacerdotes. Então, todos nós fazemos parte desse reino, né? Nós somos, juntamente vamos ser reis, mas nós somos sacerdotes, é um reino de sacerdotes. E a gente estava conversando quase agora aqui, uma coisa muito interessante, é que a única maneira de nós reinarmos é ao lado de Cristo, né? É com Deus, junto com Ele, porque nós não reinamos sozinhos. Né? A gente estava falando exatamente isso. Só existe um rei. Só existe um rei. E a gente está com ele. Exatamente. Junto com ele, reinando com ele, nós reinaremos. Ou já começamos esse reinado, né? A implantação desse reinado na terra. E é interessante que a gente está lendo aqui, essa passagem está falando para a gente que eles tinham achado um livro, né? E não achava ninguém digno de abrir esse livro. Até que Jesus veio e abriu esse livro e ele fala aqui, né? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então é muito bom nós entendermos quem comprou, quem veio restaurar essa
palavra que foi entregue para Israel, né? O Israel da carne, vamos dizer, lá no Antigo Testamento, porque essa mesma palavra foi entregue, se eu não me engano, acho que foi, deixa eu ver aqui, foi Êxodo 19:6, essa mesma palavra, essa mesma promessa foi entregue para eles. Um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes, e estava dizendo que lá havia uma condição, se diligentemente ouvides a minha voz, obedecedes. E a gente sabe que essa condição segue para os dias atuais, ou seja, a única maneira de eu ser hoje, viver hoje esse reino de sacerdotes, é eu obedecer a voz do Senhor, seguir a voz do Senhor. Você entende? Tipo, então, não é tipo, eu sou rei. Não. Se eu obedecer a voz do Senhor, se eu seguir Ele, se eu amar Ele, aí sim, eu começo a fazer parte desse povo, que é um reino de sacerdotes, e juntos com o Rei dos Reis, nós vamos reinar com Jesus. É interessante isso, né? Tipo, saber que essa promessa foi entregue para Israel, e em algum momento eles meio que rejeitaram, abandonaram isso, deixaram de lado. Ela foi refeita em Jesus. Refeita em Jesus. Para todos nós agora. Né? Agora é para todo povo, tribo, cara, isso é lindo, faz todo sentido. O que é uma promessa declarada em Êxodo, ela se cumpre plenamente em Apocalipse, né? Então a gente põe Êxodo, o segundo livro da Bíblia, ou seja, no início de todas as coisas havia uma promessa. E ele já estava mostrando que ele queria. Muito bom, e no final de todas as coisas essa promessa se cumpre plenamente. Uau. E sabe, você estava falando isso aí, eu vivi uma situação muito parecida também. Eu lembro, e eu não falo isso para criticar os nossos líderes do passado, de forma nenhuma. Eu entendo que nosso compromisso é trazer uma revelação superior, porque eles deixaram um legado. Então hoje a gente nasce, né? O nosso chão nasce do teto deles. Então é nossa função ter uma revelação superior. Mas, sabe, por questões de traduções bíblicas e tudo, eu ouvi isso a minha vida inteira. Né? O Deus constitui o rei e sacerdote, escolhe o que você quer. Aí os empresários, empreendedores da igreja, tudo, eu sou rei. E os pastores lá, o que queria ser pastor, era sacerdote. Quando que, na verdade, virava uma bagunça. O sacerdote se limitava porque ele não podia reinar. E o rei, ele não tinha compromisso de santidade. Então era uma bagunça estabelecida dentro da igreja por causa de um princípio errado, né? Ou mal revelado, digamos assim. Ficamos com a melhor parte, né? Então, quando a gente entende nesse sentido, e uma coisa que eu lembro, e eu digo isso, você não precisa ter tempo de igreja, você não precisa ter uma sabedoria humana super eficaz. Eu era um novo na fé, e eu lembro até os dias de hoje, quando o Senhor um dia falou comigo no meu quarto, falando assim, Felipe, porque eu também estava nessa onda, médico, recém-formado, quero ser rei, vou orar, Senhor, quero ser rei na terra, tal, quero que o Senhor me prospere. E um dia o Espírito Santo no meu quarto falou assim, você só vai ser rei se primeiro você for sacerdote. Sabe, então ele aproveitou aquele momento com aquela limitação de revelação e ele me encaixou como eu deveria ser desde aquele tempo. Sabe, basta um coração, cara. Isso que a gente tem falado. Se você tem um coração, você vai ser guiado, movido. Deus vai romper. E tudo que a gente está falando aqui é o quê? Tenha uma vida sobrenatural. Vamos reinar com Cristo na terra. Vamos então, vai valer a pena o sacrifício de ser sacerdote. Vale a pena investir nisso. Vale a pena eu abrir mão de algumas coisas. Vale a pena eu me sacrificar de algumas coisas. Porque eu quero reinar com Ele. Amém. Eu quero reinar com Ele. Tem uma coisa maior que a gente fala muito aqui. Não é eu alcançar grandes coisas só com Jesus. É eu saber que se eu estou reinando com Ele, cara, eu estou perto dele. E Ele está perto de mim. E Ele não vai só vir a mim. Eu tenho que seguir Ele. Ele é o meu rei, Ele é o meu Deus. Ele é o que tem, o que o meu coração precisa, que me supre, sabe? Eu quero a presença, eu quero estar com Ele, eu quero participar, eu não quero estar lá e Ele ali. Eu quero estar onde Ele está. Isso é muito poderoso, né? A gente está falando de reino de sacerdotes e uma coisa que eu acho que talvez muitos cristãos hoje nem entendem, ou poucos são que entendem o que é ser um sacerdote, né? Porque se a gente for começar a entrar numa série, eu acho que isso é uma boa coisa, tipo, sacerdote, um reino de sacerdotes, vamos falar sobre sacerdotes. Talvez a primeira coisa que vem na mente de muitas pessoas, e até mesmo na nossa mente, é, cara, sacerdote, aquele homem que estava lá no Velho Testamento, vestido, que entrava no Santíssimo Lugar, que representava o povo, intermediava o povo. Mas, na verdade,
nós somos sacerdotes. Sim. E existe uma diferença do sacerdócio do Antigo para o Novo Testamento. Né? Porque hoje, antigamente, o sumo sacerdote era aquele único cara que ia lá, tinha acesso à presença de Deus, mas hoje todos nós somos sacerdotes. O que significa você, cristão, que aceitou Jesus, ser um sacerdote? Significa que o seu primeiro e objetivo na vida é ter um relacionamento com Deus. Sim. Porque o sacerdote no Antigo Testamento, esse era o primeiro objetivo na vida dele. Por quê? Porque se ele entrasse no Santíssimo Lugar sem essa base, acontecia uma coisa com ele lá, meu irmão, que não era muito agradável. Ele morreria. Você entende? E é exatamente isso que nós precisamos entender para os dias de hoje. Então não tem como eu querer fazer parte desse reino, sendo rei, mas sem eu ter o meu relacionamento com Deus, sem eu viver aquilo que Deus quer que eu viva. Sim. Então é muito importante nós entendermos o papel de sacerdote para a gente ser um reino de sacerdotes. Sim, verdade. Então eu creio que Deus tem falado, né, com as igrejas ao redor do mundo, Sim, sobre sacerdotes, sobre sermos um reino, instituição desse reino, porque Jesus está voltando. Ele está voltando para pegar uma igreja santa, uma igreja pura, um povo sacerdotal. Uma igreja que realmente tem relacionamento com ele. Mas, automaticamente, o sacerdote ele não só tinha relacionamento com Deus. E o que a gente muito vê é que tem muitos cristãos que acham que só a vida dele com Deus é o suficiente. Ah, não, eu tenho a minha vidinha com Deus, estou aqui no meu quartinho, na minha casinha, bonitinho. Vou no meu cultinho do Vou no meu cultinho. Não. Assisto o YouTubezinho, ligo o YouTubezinho, não preciso mais congregar. Então agora tem os desigrejados, né? Que eles não estão lá, mas estão no YouTube. Sim. Então, mas tem alguma coisa de errada com isso? Cara, a Bíblia é muito clara em falar pra gente congregar. A Bíblia é muito clara em falar pra gente exercer o nosso sacerdócio. Ah, mas você não falou que o sacerdócio é você ter o seu relacionamento com Deus? Sim, essa é a primeira parte. Mas no Velho Testamento a gente vai ver o quê? O sacerdote, ele tinha uma segunda parte. Qual que era a segunda parte? Conectar as pessoas, ministrar ao povo. Ser congregação. Ser congregação. Tá junto. Você entende? Então não tem como, Sim, né? Tipo, eu falar que eu sou um sacerdote e não amar a igreja, e não servir a igreja, e não honrar a igreja. A igreja que eu falo não é simplesmente a instituição, mas as pessoas. Grupo de pessoas. Grupo de pessoas. Isso é a igreja, sabe? Então, como é que eu vou querer reinar sobre pessoas, sobre coisas, sobre tudo em minha volta, sendo que eu não quero ficar com pessoas? Você vai desprezar onde está o centro do coração de Deus, nas pessoas. E o que ele comprou? O que ele comprou? Pessoas. Pessoas. Então, Jesus veio nessa terra para uma coisa. Sim. Para ele comprar você, eu, Felipe, comprar as nossas vidas com o sangue dele. Aí agora a gente agora eu não preciso congregar. Ah, não preciso. Eu já aceitei Jesus, já sou rei e tudo. Não, gente, é muito sério isso, né? Tipo, a gente precisar entender esse princípio sacerdotal, esse princípio de sacerdotes e vivermos isso em nossas vidas. Muito profundo. Muito profundo. Já tô aqui queimando para declarar, irmão. Tô animado. Tô esperando você agora. Vamos lá? Aí, ó. Vamos embora? Gente, então eu Muito quero bom. que você, você que tá aí, pega o seu copo da brincadeira. Hoje não tem como botar o copo d'água de televisão que quebra, né? Olha aí, ó. Cara, mas eu quero que você, nesse momento, aumente as suas expectativas para essa declaração, que você realmente se conecte com o Senhor, sabe? Jesus, você não veio parar nesse canal à toa, você não parou para assistir esse vídeo em vão. Eu creio que Deus te trouxe aqui, eu creio que nós estamos sendo talvez um canal nós estamos sendo um canal de Deus para a sua vida e para falar para você que você é uma pessoa no qual Deus quer ter um relacionamento. Ele te chamou para ser um rei, mas um rei de sacerdotes, ou seja, um reino de sacerdotes. Você vai reinar com Cristo, mas junto com Cristo. Mas a única forma de nós reinarmos com Cristo é nos tornarmos sacerdotes, ou seja, termos relação com Ele e com a igreja dele. Então, quero convidar você, nesse momento, a fazer essa declaração com a gente. Vamos juntos estar orando aí. E uma coisa que o Senhor me trouxe aqui agora para a gente encerrar, cara, quem é o maior no reino dos céus? Quando Jesus ele dá a última lição de vida para os seus discípulos naquela ceia. Ele fala, o maior é o que serve. Tem nada a ver com o reino dessa terra. Sabe, o sacerdote tem esse coração, ele quer servir. Ele quer servir a igreja, ele quer servir pessoas, ele quer servir a Deus. O que está no coração de Deus. Cara, obrigado por essa palavra.
Já recebi muito aqui, mas vamos declarar com esse povo aí. Amém. A gente vai incendiar aí corações, vidas e sacerdotes que eu creio que estão nascendo aí, nos assistindo. Então feche seus olhos aí primeiro comigo. Eu quero orar primeiro pela sua vida. Pai, eu quero te agradecer pela nossa congregação. Amém, Jesus. Eu quero te agradecer pela família que o Senhor nos deste espiritual. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de ser um reino contigo por um grupo de sacerdotes, pessoas que escolheram entregar a vida para ti, Senhor. E tem o seu espírito, ninguém perfeito, mas em processo de aperfeiçoamento, em busca de ser como o Senhor é. Pai, eu quero te agradecer por isso. E agora eu quero declarar. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui comigo nesse dia assistindo essa palavra. Eu quero declarar que essa palavra entra no seu coração. Eu quero declarar que hoje nós somos os sacerdotes. Amém. Eu quero declarar que hoje o Espírito de Deus está livre para entrar nos nossos corações e nos tornar sacerdotes, para que a gente faça parte desse reino. Eu quero declarar que você é parte do reino de Deus, porque você entregou o seu coração para Cristo. E agora não é mais você que vive e decide, é Cristo que vive em você. E Ele te guia. Há uma voz em você que te guia nesse dia para te tornar um reino de sacerdotes, para você reinar com Cristo na terra, para você aprender a ser aquele que serve, porque esse é o maior no reino dos céus. E hoje nós servimos o maior propósito, que é o propósito de Jesus na terra. A maior visão de todas, que é a visão de Jesus na terra. Eu declaro que você é abençoado e bendito. Eu declaro que você é reino de Deus. E eu te abençoo nessa hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Bom, prazerzão, hein? Até a próxima, vai ser demais. Vamos lá. Gente, que Deus abençoe. Não esquece de acessar aí, se inscrever no canal, dá um joinha aí, compartilha com a galera. Isso aí. A gente vê vocês até o próximo aí, né? Vamos lá. Até mais. Isso aí. Tchau, tchau.